Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Começa mais uma semana e hoje, durante esta semana, nós iremos, no nosso devocional diário puritano do Ministério Cinco Solas, nós iremos considerar todo o Salmo de número 2. Todo o Salmo de número 2 nós iremos considerar, de segunda a sexta-feira, nós iremos considerar o Salmo de número 2. Então, permita-me hoje começar lendo com vocês todo esse Salmo de número 2, para depois nós nos determos naquilo que nós falaremos e consideraremos hoje no nosso devocional. Abra sua Bíblia no Salmo de número 12 e leia comigo. Diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e nos alimenta, Senhor. Leva a nossa mente cativa a tua palavra e nos ajuda a sermos praticantes e não meros ouvintes dela. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder e comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje, como eu disse, nós iniciamos a nossa meditação semanal no Salmo 2, que é um hino majestoso que nos apresenta o rei ungido de Deus e a rebelião desesperada do mundo contra o Senhor Jesus Cristo. O nosso foco, o nosso enfoque no dia de hoje será nos 3 primeiros versículos. Vamos ler de novo os versículos 1 a 3, que é o nosso foco de hoje. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meus amados, o salmista aqui ele começa com uma pergunta retórica, cheia de espanto. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa fúria é direcionada à autoridade divina. E qual seria a natureza desta rebelião? Vemos aqui uma conspiração organizada, aqui no versículo 2. Não são apenas indivíduos, mas os reis da terra e os príncipes conspiram. Perceba que eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, que é o Messias. Essa oposição unificada demonstra a inimizade inerente à humanidade caída. O que eles buscam? Dizem liberdade. Eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, aqui no versículo 3. O que Deus oferece como direção, ou seja, a sua palavra,
que a única regra para glorificá-lo e gozá-lo é visto pelos rebeldes como mera restrição, laços e algemas que precisam ser sacudidos, rompidos. Eles precisam se libertar disso. Eles veem a lei de Deus como uma tirania e não como uma perfeita regra de justiça. Meus irmãos, a rebelião é descrita como imaginar coisas vãs. Note que o breve catecismo de Westminster, ele nos ensina que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Os líderes mundiais e os povos estão transgredindo a lei moral e, como resultado, essa trama é vazia, fútil e condenada ao fracasso. Não há nada mais fútil do que tentar derrubar o Deus Todo-Poderoso. O estado do homem, meus amados irmãos, depois da queda no Éden, é de pecado e miséria. Nessa condição, o homem está inteiramente indisposto e adverso a todo o bem. E é precisamente dessa corrupção de toda a sua natureza que procedem as transgressões atuais, manifestadas nesta raiva contra o ungido do Senhor. A seriedade da situação é teologicamente inegável. Todo pecado, mesmo o que consideramos o menor, o pequeno, merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. É isso que nos ensina os nossos símbolos de fé puritanos. Portanto, a fúria dos gentios contra o Senhor os coloca sob a maldição. Meus amados, o chamado à piedade é reconhecer a nossa própria tendência a ver os mandamentos de Deus como laços, como prisão. Ai de nós, meus irmãos, pois somos pecadores. Nós precisamos nos examinar para saber se em nosso coração não estamos agindo como os reis da terra, buscando a nossa própria vontade, em vez de nos submetermos àquele que é infinito, eterno e imutável. A única maneira, meu amado irmão, de escaparmos da ira divina e justa é através do Redentor, o seu ungido, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, que o Senhor nos conceda a graça de submeter cada área da nossa vida, reconhecendo que buscar autonomia em relação a Deus é imaginar, como diz o Salmo, coisas vãs. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no Ombro de Gigantes e você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Se Deus permitir, até o nosso próximo devocional. Fique com Deus.